sétimo ano, beleza? Espero que cheio de disposição para a gente rever vários conteúdos que estudamos no volume 1. Nessa aula 1, serão 2 aulas de revisão para o conteúdo do volume 1. Nessa aula 1, nós vamos rever os conteúdos do capítulo 1 e 2, que estão entre as páginas 3 e 34. A aula 2, o próximo vídeo, será então referente ao capítulo 3 do volume 1, né? Então, a gente vai rever nesse vídeo a localização do Brasil no mundo, os tratados de Tordesilha e Madrid, formação territorial, regionalizações do Brasil, relevo e hidrografia. Então, eu selecionei vários exercícios, tanto do seu livro didático quanto do seu livro de atividade, para a gente, através dos exercícios, ir relembrando e conversando sobre os conteúdos. Eu sou a professora Priscila e considero bem importante que você esteja aí com o seu material em mãos, livro didático, livro de atividade, lápis, borracha, vai marcando, anotando, corrigindo os exercícios e com certeza sua aprendizagem vai ser bem efetiva. Beleza? Então, partiu, olha só, no seu livro didático, página 4, nós temos aqui um exercício que nos faz perceber a localização do Brasil no mundo. Então, olha só, aqui nós temos a linha do Equador, que corta a porção norte do Brasil, o Trópico de Capricórnio, que passa aqui, né, atravessa a porção sul do nosso Brasil, e o meridiano aqui, principal meridiano de Greenwich, que é o que divide o planeta em 2 hemisférios, certo? Leste e oeste. Olhando aqui, nós percebemos que o Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós estamos totalmente a oeste, somos cortados pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, certo? Nós temos já ia me esquecer, uma porcentagem aproximada de 7% do território brasileiro no hemisfério norte e todo o restante no hemisfério sul. Quais estados brasileiros apresentam parte do seu território no hemisfério norte? Então, eu trouxe essa imagem mais aproximada para que nós possamos perceber, olha, aqui o Amapá, o Pará, Roraima e Amazonas. Certo? Então, nós somos estados aqui que fazem parte aí, de alguma forma, parte dele, né, do hemisfério norte. Quais estados brasileiros apresentam um território ou parte dele ao sul do Trópico de Capricórnio? Então, o Trópico de Capricórnio está aqui, mais ou menos, ali na região entre a divisa de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, as unidades da federação, né, os estados que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, é Mato Grosso do Sul, não totalmente, tá? Parte dele ou totalmente, como é o caso do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas o Mato Grosso do Sul e São Paulo tem só uma parte do seu território, então, abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quais são os 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Então, tá aqui o contorno, né, dos limites aqui do território brasileiro. Nós temos o Equador, reparem que ele não faz nenhuma, né, tá longe, né, do território aqui das fronteiras. E também o Chile, que está aqui com saída para o Oceano Pacífico, né, também não faz fronteira com o nosso território. São os 2 únicos países. Todos os outros países da América do Sul têm fronteira com o Brasil. Qual cidade, capital de um estado brasileiro, é atravessado pela linha do Equador? Então, aqui em cima, olha aqui o Amapá, né? Então, nós temos aqui o Amapá e tem a cidade que é a sua capital, Macapá. Então, Macapá é a cidade cortada pela linha do Equador. Em relação às fronteiras do Brasil com os países sul-americanos, responda as questões propostas. Com qual país o Brasil tem sua fronteira mais extensa? Observando, olha, país por país, eu percebo que é a Bolívia. Com qual país o Brasil tem fronteira menos extensa? Então, tá aqui o Suriname, tá? Bem pequenininho aqui, a fronteira com o Brasil. Que estado brasileiro faz fronteira com
3 países. Quais são eles? É o estado do Amazonas, Venezuela, então tá aqui, o estado do Amazonas faz fronteira com a Venezuela, com a Colômbia e com o Peru, certo? A unidade da federação onde você mora faz fronteira com algum país? Se sim, com qual país ou países? No meu caso, que moro em Foz do Iguaçu, então a minha cidade, né, o meu estado, a unidade da federação, faz fronteira com o Paraná. Paraná é a unidade da federação que eu moro, né? Faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. Inclusive, a minha casa fica bem pertinho aqui, dá uns 20 minutinhos da fronteira aqui, da divisa com o Paraguai. Beleza? Complete o quadro a seguir, isso lá no seu livro de atividade, página 8. Complete o quadro a seguir com os 4 pontos extremos que você pesquisou na questão anterior. Então, olha só. O que seriam esses pontos extremos? Né? Seria aqui, olha, o ponto mais a norte, mais a sul, a leste e a oeste do Brasil. Lembrando que as distâncias norte-sul e leste-oeste são praticamente uma diferença muito pequena, o que faz com que a gente chame o Brasil de um país equidistante, de equivalente, né? Distância equivalente entre norte, sul, em linha reta, claro, né? Entre norte e sul e leste e oeste aqui, olha. Então, eu não lembro agora exatamente a diferença, o número, mas ali são 4.000 e tantos quilômetros norte e sul, 4.000 e tantos quilômetros leste-oeste. Beleza? A diferença é muito pequena. Então, aqui o nome dessas pontas extremas do Brasil. A norte, então tá aqui o número 1, desconfigurou aqui, olha, agora que eu percebi, mas tá bom. Beleza, ó. Número 1, deveria estar aqui, esse número 1, mas tudo bem. É a nascente do rio Ailã, lá no Monte Caburaí, que fica na unidade da Federação de Roraima. O 2, aqui no extremo, seria o Arroio Chuí, na unidade da Federação do Rio Grande do Sul. 3, aqui na ponta leste, né, esse 3 também deveria estar dentro desse quadradinho, é a ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba. Já a oeste é a nascente do rio Moa, né, a Serra Contamana, que fica na unidade da Federação do Acre. Beleza? São os 4 pontos extremos do nosso país. Agora, em relação à colonização, a chegada dos europeus, a escravização de indígenas, a escravização da população africana que veio numa migração forçada, a gente vai ver algumas questões em relação a isso. Lá no seu livro didático, página 19, observe a imagem da obra de arte, analise-a e em seguida responda as questões propostas. Então, nós temos aqui uma população indígena, certo? E aqui alguns guardas. O que mostra a imagem? Indígenas escravizados conduzidos por bandeirantes, certo? Qual o principal grupo que realizava essa atividade, como se chamavam suas expedições e quais suas características principais. Então, os bandeirantes, eles andavam desbravando, mas eles precisavam do conhecimento da população indígena, porque eles mal sabiam se locomover, e o indígena conhecia toda a região, né? Então, eles precisavam, aí eles conseguiram desbravar e descobrir muitas riquezas com o auxílio da população indígena, que era a população nativa aqui. Que é, certo? Qual o principal grupo que realizava, então? O nome dessas expedições eram as bandeiras e eram promovidas por interesses particulares. Costumavam partir de São Paulo, não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e buscavam principalmente metais preciosos e capturar indígenas, que era a mão de obra aí escravizada. Explique os principais fatores que levaram ao deslocamento do centro político e econômico da colônia. Foi a descoberta de ouro lá na região de Minas Gerais, né? Então, saiu ali, olha só, de outras matérias-primas no interior. A região de Minas ganhou importância, enquanto a relevância econômica da cana-de-açúcar declinava. Então,
A economia nordestina, ela estava aí com uma crise por conta da cana-de-açúcar, descobriram novas riquezas do interior do país, então foram desbravando na direção litoral interior do país. Qual a importância da contribuição do Barão do Rio Branco? Foi ele que fez várias negociações, foi ele ali que tomou a frente e que aumentou o nosso território. No livro didático de vocês tem um mapa, até poderia ter colocado, onde mostra ali certinho os territórios que foram conquistados aí, foram negociados pelo Barão do Rio Branco. No livro didático, página 11, peraí que tem uma aba aqui, gente, aí. Porque houve pouco interesse pela exploração porque houve pouco interesse pela exploração do interior do território no início da colonização? Porque as principais atividades econômicas eram desenvolvidas no litoral. O colonizador ainda não conhecia as riquezas do interior. A descoberta do ouro no interior do território provocou uma mudança econômica populacional. O que aconteceu? Essa galera começou, então, a sair do litoral e entrar para o interior do nosso país, desbravando novas riquezas, novos territórios, descobrindo novas formações vegetais, né? Então, aconteceu aí muitas coisas, né? O europeu, quando ele chegou, quando ele encontrou aqui o nosso território, foi um achado de muita riqueza, né? Despertou aí muito interesse nos países europeus, porque temos até hoje muita riqueza. Ao observar o mapa do Brasil, Tratado de Madrid, de Tordesilhas, você pode notar que houve um grande ganho longitudinal, né, no sentido leste-oeste. Então, o Tratado de Madrid, ele expandiu aí, por conta do processo de colonização, né, eles não respeitavam o limite ali estabelecido entre Portugal e Espanha a princípio, então foi uma área que expandiu bastante o nosso território, foi um tratado, né, que expandiu bastante. A distância entre os pontos é de aproximadamente 4,8 centímetros, isso no mapa do seu livro didático, o que equivale a pouco mais de 2.700 quilômetros no território. A diferença do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madrid são 2.700 quilômetros aproximadamente. Nós ganhamos um baita de um território. Agora, olha só, maneira como foi organizada a ocupação inicial da colônia, capitanias hereditárias, fatores que levaram Portugal a colonizar o Brasil de forma mais intensa, os conflitos com outros países europeus, né? Então tinha aquela necessidade de proteger as colônias conquistadas. Primeira atividade econômica desenvolvida pelos colonizadores, o extrativismo do pau-brasil. Tratado internacional de grande importância para os primeiros estabelecimentos portugueses, é o Tratado de Tordesilhas. Só relembrando ali que o pau-brasil foi a vegetação, né, a madeira, que deu origem ao nome do nosso país. Porque dentro do tronco dessa árvore é um vermelho muito forte. Então, o Brasil seria de brasa, né? Então, nós recebemos aí o nome porque essa madeira aí representou uma primeira atividade econômica dos colonizadores aqui no Brasil. Tratado internacional de grande importância para consolidar a ocupação do interior do território é o Tratado de Madrid. No seu livro de atividade, página 3, o que motivou a expansão do território brasileiro para o oeste do meridiano do Tratado de Tordesilhas? O que fez com que eles expandissem ali e ultrapassassem esse primeiro tratado? A busca de ouro e de outros minerais preciosos, além de diferentes matérias-primas, como as drogas do sertão, né? Então, eles foram adentrando o continente, descobrindo e se surpreendendo cada vez mais com as nossas riquezas. Então, aqui o mapa, né? Certo? Opa, voltando. Esse mapa, então, aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, e toda essa extensão aqui é referente ao Tratado de Madrid. Olha o tamanho do nosso território, né? Ele ficou bem maior. Exercício 3, analisa a imagem da tela do pintor, né? E essa imagem, que atividade econômica de grande importância está sendo desenvolvida aqui? Ah, olha aqui, ó, a vegetação, cana-de-açúcar. Então, a produção de cana no engenho de cana-de-açúcar. Que tipo de mão de obra era utilizada? A mão de obra que foi escravizada dos africanos que foram raptados e trazidos para cá numa migração forçada. Aqui nós temos duas grandes regionalizações, olha só, de uma forma sucinta e resumidona para vocês.
O que é regionalizar? É dividir, certo? Dividir em áreas com algumas características semelhantes. Para que possa ser feito qualquer divisão, qualquer regionalização, é necessário um critério. Se eu chego na sala de aula e falo assim, galera, hoje eu vou dividir vocês. Tá, mas dividir em dupla, trio, grupos, metade, por idade? Qual é o critério? Ah, não, galera, eu vou dividir vocês de acordo com o mês de nascimento, de janeiro a junho de um lado, de julho a dezembro do outro. Eu tenho que ter um critério para poder regionalizar, certo? Então, o critério utilizado pelo IBGE, quando ele foi ali determinar 5 grandes regiões do Brasil, foi critérios naturais e socioeconômicos, mas ali tem uma questão que os critérios naturais se sobrepôs por conta dos grandes biomas brasileiros. Tá? Foram usados ali esses critérios. Então, nós temos 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já as regiões geoeconômicas, elaboradas pelo geógrafo Pedro Pinchas, ele levou em consideração os critérios históricos, sociais e econômicos. Então, ele não respeitou as unidades da federação como fez o IBGE. Por quê? Porque, por exemplo, aqui o norte de Minas Gerais é uma região com indicadores sociais muito parecidos com o Nordeste, né, com indicadores sociais, com a questão dos mesmos problemas ali que o sertão do Nordeste, por exemplo, enfrenta. E o restante de Minas Gerais é mais desenvolvido, então pertence à porção Centro-Sul. Olha só aqui também, no Mato Grosso, agricultura moderna, alta produtividade, Centro-Sul. O restante aqui do estado, região amazônica. Então, são 3 regiões divididas de acordo com o desenvolvimento econômico e a sua história. A região Centro-Sul, que é a mais desenvolvida, mais populosa, industrializada, a região amazônica e a região nordestina. Beleza? São 3 regiões. O mapa a seguir representa, de acordo com Pedro Pinchas, as 3 regiões geoeconômicas do Brasil. Divisão política, divisão geoeconômica. Então, olha só, a gente comparando as porções dos complexos regionais do Pedro Pinchas com as regiões do IBGE. Então, a região amazônica do Pedro Pinchas corresponde a aproximadamente norte, parte do nordeste, centro-oeste. Já a região nordeste, quase toda a região nordeste e parte do sudeste, que é essa região aqui, olha, né, que pega aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte não, desculpa, de Minas Gerais. Centro-sul, o sul e quase todo o sudeste e uma parte do centro-oeste. Na página 26 do seu livro didático, e esses 2 mapas aqui estão na página 30 e 31. Eu trouxe esses mapas para a gente observar quão privilegiados somos em relação à hidrografia. Olha só, vamos aqui fazer o exercício 1 primeiro. Quais as principais formas de relevo do território brasileiro? Planalto, planície e depressão. Beleza? Nós não temos montanhas aqui no Brasil. São planaltos, né, que já formação geológica mais antiga, que já passou por um processo aí de intemperismo e erosão muito intenso, tá? Mas enfim, olha só aqui 2 grandes aquíferos que nós temos no nosso território. O aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. São águas subterrâneas, meio às rochas, né? Formou ali uma camada impermeável de rochas e aquela água está armazenada ali. Água limpa, boa, potável. Nós temos uma reserva enorme de água nesses 2 aquíferos. E em relação às bacias hidrográficas, olha quantas bacias hidrográficas nós temos. Nós temos rios de fora a fora do nosso território. Isso é um privilégio, tá? Muitos países não tem nem... tem 1 ou 2 bacias hidrográficas e olha lá. Então, nós temos aí a questão do recurso hídrico bastante abundante. Porém, tem a questão ambiental, que se a gente não souber cuidar, nós vamos aí dar um fim na água potável, né? Infelizmente. Opa! É isso aí, pessoal. A aula 1, então, fica por aqui. Reveja esses conteúdos com bastante atenção e, em breve, até a aula 2.